Olá, meus amigos, tudo bem? Coenzima Q10, nós vamos falar hoje. Um assunto que eu gosto muito, estudo muito, Q10 é fantástica, porém nós temos que saber a via de administração e faz diferença de qual Q10 você está utilizando. Essa aula eu vou mostrar o porquê, porque tem a ver com a absorção da coenzima, aonde essa coenzima age, e é o coenzima sendo um excelente antioxidante por agir na cadeia transportadora de elétrons, que é onde mais se produz ROS, espécies reativas de oxigênio. Então, vamos aqui printar para vocês a nossa coenzima Q10. Hoje eu estou com soluço, não sei por quê, mas aqui, quando eu estou falando da Q10, é a ubiquinona, certo? Aqui a fórmula nessa Q10 é uma fórmula mais densa, mais pesada, por isso a absorção dela é mais difícil. E onde que tem, ó, nessa publicação, absorção nos tecidos, metabolismo, farmacoquímica da Q10? Esse é um trabalho muito legal, quem quer aprofundar de ler. Ela participa de todas as células, olha, todas as células, os processos de produção de ATP. ATP é a molécula da energia. E quem não quer ter energia? Uma das queixas mais comuns aqui no Instituto é: doutor, estou com fadiga, tenho cansaço. Essa é uma queixa muito comum. E ela é essencial para essa parte energética. Quem está sempre mexendo, trabalhando no nosso corpo. Músculo, essa hora tem músculo seu funcionando. Coração teu. Se você está me ouvindo, que o seu coração está batendo e o teu cérebro está pensando. Então, quem utiliza muito Q10? Músculo, coração e cérebro. As maiores concentrações de Q10 eu preciso ali. Tá? E qual que é o problema que eu falei da absorção? Ó, a absorção oral da Q10 é 2 a 3%, porque ela é uma macromolécula. E o que fizeram, então? Então, você tem a lipossomal, né, e a fitossomal. A lipossomal, você pega uma membrana do lisossomo e põe a Q10 no meio. Como essa membrana é lipídica e a Q10 é hidrofóbica, o que acontece? Ela vai penetrar melhor, absorver melhor no nosso intestino. E tiveram uma sacada. Eu vou colocar aqui para absorver. Se eu colocar dentro de cada um desse aqui, aí é a fitossomal. A absorção é melhor. Tá, tá, a absorção é melhor. Quanto que dá de absorção? Em torno de 9%. Então, você está me falando que oral a comum, comprimido comum, é 3%. Se for um comprimido, tem as marcas, que são lisossomais, e as fitossomais. Eu passo essa, ó, né? E vou te explicar também. Qual outro meio de absorção de Q10? Injetável. Aí, injetável não passa por absorção intestinal, é injetável. E um meio excelente que tem também hoje é implante de Q10. Então, são vias de administração. Quais são as melhores? Implante, intramuscular e a fitossomal, lisossomal, depois a Q10 normal, tá? Então, se você quer uma melhor absorção, é implante ou injetável e depois as fitossomais. E aí, essa Q10, né, quando você tem 40 anos de idade, a mais, né, 40 a mais, você já perdeu 50% da Q10. Então, quem tem 40 a mais tem que tomar Q10. Tá? E aí tem as vias de administração, né? Eu utilizo o Q10 aqui, tá? Então, são vias que vêm te ajudar a melhor absorção. E 40 a mais, 50% da tua Q10 já não tem, então por isso começa a ficar cansado. Não é só por isso, mas é uma das causas, tá? Então, a biquinona recebe pares de elétrons do NAD, que é do complexo 1 da mitocôndria, e FAD. FAD e NAD vem lá da ciclo de Krebs, tá? E vai ficar entre o complexo 1 e o complexo 2 para produzir o biquinol, que é a forma reduzida. Então, o biquinona e o biquinol, elas estão em constantes mudanças, porque ela ganha um elétron. Porque olha o que eu faço aqui, ó. Agora um pouquinho de bioquímica. Aqui eu tenho o complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4, a bomba ATP e o CP, que é gerador de calor. O ferro ele vai estar aqui, a energia a gente precisa de ferro também, por isso que ferro dá fadiga.
E a Q10, ela vai estar aqui entre o complexo um e o complexo 2, tá? Aqui, que é do NAD e do FAD. E o que que a gente vai fazer aqui, né? Esses complexos, que vai agir entre 2 e 3 para antioxidar, tá? Então, excelente antioxidante, porque a hora que eu passo para o complexo 1 e 2, eu vou produzir, na ADFAD, vai produzir H+, elétrons, isso aqui vai passando elétrons para gerar um gradiente diferente de concentração para gerar ATP, tá? Então, não vou complicar muito, mas assim, gente, a Q10, daqui para cá, ela vai pegar esses elétrons aqui, então, é excelente antioxidante. E para eu criar um gradiente de concentração de elétrons para gerar o ATP aqui, eu preciso de Q10. Como eu preciso, por exemplo, de ferro, né? Então, a Q10 vai gerar, e se eu não tenho ela, o gradiente é menor. Então, eu vou gerar menos ATP. Deu para entender resumidamente? Eu preciso da Q10, uma das substâncias, tem várias outras, principalmente vitaminas do complexo B e o ferro, mas eu preciso da Q10 para fazer essa cascata, porque ela vai fazer o quê? O biquinol, vai ficar ubiquinona, ela reduz e continua os elétrons passando e gerando gradiente. Então, a Q10 para geração de energia, aqui, ó, para síntese de ATP no complexo 5, é fundamental, e quem tem 40 anos mais tem deficiência de Q10. Outra coisa que acontece na nossa sociedade, os usos de estatina. Então, nessa publicação, mostra aqui para nós, ó, que prejudica os músculos esqueléticos e a bioenergética do miocárdio, porque ele inibe a hidroximetilglutaril coenzima A redutase, que é uma enzima que produz Q10. Então, eu vou mostrar um gráfico ali. O Q10, né, ela pega uma via de mão tripla. Deixa eu mostrar que eu vou explicar melhor. Então, assim, para o idoso já que toma estatina, a redução de Q10 é muito baixo, é muito baixo. Então, quem usa estatina tem que usar Q10. Se o seu cardiologista te passou estatina, primeiro, se tiver indicação, né, porque se passa demais, tem que usar Q10. Ó, acetil-CoA, ela vai vir, vai dar várias reações aqui, que são os carbonos. O colesterol nosso tem 27 carbonos. Então, mevalonato até farnestil, esqualeno, e aí vai dar o colesterol. E o colesterol faz parte das membranas, vitamina D, sais biliares e os hormônios esteroides da adrenal, do ovário, do testículo, tá? Só quando eu chego aqui em esqualeno, eu tenho mais três flechinhas aqui, porque o esqualeno aqui, uma vem para o colesterol, ó. A outra vem para o dolicol, que é das membranas, e a outra, o esqualeno, vem para Q10, tá? Então aqui, ó, sai a Q10. E onde que haja a estatina? Ela bloqueia essa enzima. Então, eu não tenho formação de colesterol, porém, eu não tenho a formação de dolicol e também não tenho a formação de Q10. Então, nossa contratibilidade cardíaca fica prejudicada, muscular, fadiga e também cansaço mental. Tem casos até de amnésia pelo consumo de estatina excessivo, pode levar à amnésia, tá? Porque o nosso cérebro é Q10, é água e é gordura, gente. O nosso cérebro adora esteroides e gorduras, dolicol, que faz parte de síntese proteica. Então, assim, é fundamental a Q10. Agora, quando o paciente tem a necessidade real, porque hoje se passa muito estatina, nem sempre é necessário, tá? Então, sintomas musculares associados à estatina são comuns e dor também e distensões, principalmente contraturas, porque você tem dificuldade da contração muscular. Então, quando eu uso estatina, que eu diminuo que é 10, eu fico deficitário. Então, eu aumento que o índice de contratura muscular, fraqueza e cansaço aqui, tá? Tá nessa publicação aqui, ó, abril de 2020, tá? Ó, terapia de adesão às estatinas, ó, revisão sistemática e meta-análise. Isso é um trabalho sério, tá? Então, dá dor muscular? Dá sintomas muscular, sim, tá aí. Meta-análise e revisão sistemática para vocês, tá? Outra revisão sistemática aqui de um outro trabalho, não vou repetir sempre os trabalhos. Os efeitos colaterais mais comuns da estatina é a miopatia, eu já expliquei o porquê, tá? Isso dificulta muitas vezes a adesão de pacientes, e ensaios clínicos mostram que a miopatia, com a suplementação de Q10,
reduz, né, esses efeitos colaterais. Então, se você usa estatina, gente, você tem que usar a Q10. Então, a suplementação de coenzima Q10 melhora significativos sintomas músculos esqueléticos induzidos pelas estatinas. Então, tem que usar, né? E das formas que eu falei, implante, injetável ou fitossomal. Aí tem as marcas fitossomais, orais. Qual é melhor? Implante, gente. Injetável é excelente, só que a cada 15 dias tem que tomar uma injeção, tá? Mas o implante é excelente, uma via de administração muito boa também, tá? Esta é a meta-análise, tá? Então, falando uma outra meta-análise aqui, explorou a eficácia da Q10 em índice plasmático de proteína C reativa, interleucina e TNF-alfa. O que que é isso? TNF-alfa, interleucina 6 e proteína C reativa. Marcadores de inflamação, né? Que acomete fatores inflamatórios, que leva a parte cardiológica, que leva, assim, a placa de ateroma e tudo mais. E viram que a Q10, né? Diminui, então, ó, doenças cardiovasculares, AVC, esclerose múltipla, obesidade, artrite, diabetes, doença gordura, tudo isso tem interleucina. A obesidade tem o puisamento maiúsculo aqui, ó, porque, poxa, TNF, alfa, interleucina, PCR, e eu atendo muito obeso, está tudo alterado. Isso aqui está tudo alterado, né? Então, nesse outro, mostrando que a Q10, sim, é eficácia para diminuir esses marcadores, porque ele é um antioxidante, tá? Essa outra revisão sistemática de fibromialgia, tá? Olha só, 18 ensaios clínicos. A suplementação de clorela, Q10, carnitina combinado com CE melhorou a dor. Então, olha para quem tem fibromialgia, vitamina C, e Q10 e a carnitina ajuda na mobilidade de gordura, mas principalmente eu coloquei em negrito, Q10, gente, fibromialgia, Q10. Aí o melhor jeito, realmente, o injetável, né? A fibromialgia, ela vai dar pico, aí você tem que fazer, você está tratando patologia, você tem que fazer semanal aí. Melhora, eu vejo os pacientes aqui com enzima Q10, com curcumina injetável, para fibromialgia, ajuda muito mesmo, tá? Síndrome da fadiga pós-viral, quem não teve o Covid, que ficou cansado, dificuldade de treinar, com dores, cefaleias, que é uma inflamação, dor articular, que é inflamação, que tem a ver com aquelas marcadores que eu te falei, o Covid aumenta, ó, PCR aumenta a interleucina, tá? Você vê que nessa publicação, né, a doença viral leva a uma disfunção mitocondrial, o vírus leva a isso, e suplementação de Q10 para melhorar a função mitocondrial. Eu não falei para você que esse desenho complexo 1, 2, 3, 4, 5, ela está na mitocôndria, é aquilo lá que dá problema. Então a Q10 vai ajudar, tá? Outra suplementação de Q10 pós-viral, essa visão geral, mostrando o quê? Que ó, o ATP, ele vai o músculo, o cérebro, para o coração, para o cérebro, para o colo, para as células imunológicas, produz muito ROS, espécie reativa de oxigênio. Quem bloqueia esse ROS? Q10. Então, melhora a função de ATP, que o vírus diminui essa função, tá? Então, as características clínicas desse distúrbio, principalmente cérebro e parte muscular, é fundamental. Então, quando o paciente teve o COVID, agora influenza A, está tendo muita dor, é Q10 que a gente deve usar para eles com curcumina. Ajuda muito mesmo. Tá aí, ó, a fisiologia é Q10. Aqui nessa outra publicação, Importância da suplementação nutricional com Q10 na saúde cardiovascular, mostra que a Q10 tem, ó, eu já expliquei o porquê que ela é antioxidante, porque 95% dos ROS, que é isso aqui, ó, espécie reativa de oxigênio, é produzido na cadeia transportadora de elétrons, a Q10 ela bloqueia isso. Então, um papel antioxidante que diminui a mortalidade relacionada à doença cardiovascular por causa do estresse oxidativo. Então, Q10 diminui a mortalidade. Outra coisa, o paciente infartou, Q10 injetável nele. Infartou hoje, já faz Q10 hoje. Tem trabalho, publicações mostrando isso, né? E tem cardiologista que ainda não passa Q10. Se o cara tomando estatina, gente, tem que tomar Q10. É fundamental. Ortopedia para dores crônicas, de miombalgia, artrose, curcumina com Q10, mas tem que ser uma boa curcumina, adequar a dose, porque você está tratando patologia. Diferente da gente, eu tomo. Eu uso Q10, mas em forma de implante, eu uso. Só que eu não tenho doença, então a dose é mais baixa. Implante, 6 meses liberando ali, excelente, né?
Então, de acordo com as evidências, a coenzima Q10 reduz mortalidade e hospitalização por insuficiência cardíaca, tá? No New York Heart Association. Os níveis de peptídeo natural cerebral e a fração de ejeção melhoraram nos testes de caminhada de 6 minutos. Então, se ela melhora a contratividade, eu tenho insuficiência cardíaca, poxa, então a Q10 vai ajudar no que é a contratividade cardíaca, tá? Aqui, gente, vários trabalhos mostrando, não vou falar todos, senão a aula fica muito extensa, fica chata, eu sei que ninguém aguenta aula longa, mas ó, Q10 que eu acabei de mostrar na insuficiência cardíaca, Q10 como antioxidante na aterosclerose, Q10 nas funções de ejeções do coração, Q10 na meta-análise mostrando que tem que usar, Q10 quem usa coenzima, Q10 quem tem miopatias. Q10, quem tem mais de 40, porque depois dos 40 você já perdeu 50% da sua Q10, tá? Então, gente, ó, quanta coisa, eu tentei resumir, isso aqui é uma aula de 2, 3 horas, a gente passa às vezes uma tarde estudando Q10 em altas, cada mecanismo dela no cérebro, no coração, mas eu fiz um apanhado mostrando para vocês a importância e qual usar. Não adianta você usar uma dose e uma Q10 com absorção de 2, 3%. Tem que ser de alta absorção e dose específica para você, tá? Até mais, até a próxima aula.